Olá, pré-adolescentes, a paz do Senhor, aqui é a tia Débora. Tia Verinha, paz do Senhor. Estamos juntos novamente, agora para ministrar a lição 13 para vocês, que tem como título uma pergunta: como será a vida eterna? E aí eu quero começar dizendo para vocês que Jesus ele viveu aqui na terra, ele morreu para nos salvar, e quando ele foi para o céu, ele foi para nos preparar um lugar. Após ele ressuscitar no terceiro dia e passar um tempo com seus discípulos, ele foi ao céu preparar um lugar para mim e para você. E aí, nesse lugar, a vida ela será eterna. E eu quero começar dizendo para vocês que a vinda de Jesus ela está muito próxima. Tudo aquilo que a gente vê nos noticiários, na internet, nos falando sobre guerras, sobre pestes, sobre fome, tudo isso nos mostra que a vinda de Jesus está muito próxima. Aí você pode dizer: ah, tia Débora, mas minha bisavó, meu bisavô que eram crentes já diziam que Jesus ia voltar e até agora ele não voltou. Mas eu digo para você que você não pode perder a esperança. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos permanecer firmes, confiando que Jesus vai voltar. Porque todas as promessas que Deus fez, todas essas promessas se cumpriram. E elas continuam se cumprindo na nossa vida, né? E aí nós precisamos continuar crendo. A nossa esperança é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E nós, como igreja, não podemos ficar de braços cruzados. A vinda de Jesus está próxima e nós precisamos falar do amor de Jesus para as pessoas. O ID do Senhor, ele precisa se intensificar nesses últimos dias. Nós, como igreja, precisamos falar da palavra de Deus através da nossa vida e através da pregação do evangelho, do evangelismo. Fale de Jesus para a sua família, para os seus amigos, para aquele coleguinha seu que não conhece a Jesus, que não conhece o amor de Deus. Fale do amor de Jesus para ele, porque esse lugar que Jesus está preparando não é só para mim e para você, é para aquele seu colega que ainda não conhece o amor de Deus. E você precisa falar do amor de Deus para ele, tá? Não fique de braços cruzados. Você, como pré-adolescente, você precisa colocar em prática a palavra do Senhor e fazer com que outras pessoas conheçam a palavra de Deus. E um dia, quando Jesus voltar, nós possamos nos encontrar no céu, né? E ali viver uma vida totalmente diferente dessa que nós vivemos aqui na terra. E hoje nós vamos aprender como será essa vida eterna lá no céu com Jesus. Para começar, a tia Débora trouxe aqui uma dinâmica bem simples para vocês. Nós temos aqui duas portas, tá? Vamos nomear como a porta de número 1 e a porta de número 2. Tá certo? Porta de número 1 e a porta de número 2. Agora a tia Débora quer que vocês escolham uma dessas portas. Se você tivesse a oportunidade de entrar e ver o que tem atrás de uma dessas portas, qual você escolheria? A 1 ou a 2? Já escolheu? Já a gente vai ver o que é que tem atrás dessas portas, tá bom? Vamos começar. O primeiro ponto diz assim: não haverá mais choro. A nossa lição de hoje, ela se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 ao 6. Se você quiser pegar a sua Bíblia, né, um caderninho, uma caneta para fazer anotações, e depois você quiser ler essa referência bíblica, Apocalipse, capítulo 21, versículos do 1 ao 6. Você vai ler essa referência, esse trecho bíblico, e qualquer dúvida, qualquer questionamento que você tiver, você pode falar com a tia Verinha ou com a tia Débora lá no WhatsApp, que a gente responde, tá bom? Não haverá mais choro é o nosso primeiro ponto. Você já chorou por alguma coisa? Já ficou triste? Já chorou de raiva? Né? Você lembra o motivo que levou você a chorar?
Foi uma nota baixa? Foi um presente que você queria muito e não ganhou? Qual foi o motivo do seu choro? Eu tenho uma boa notícia. Lá no céu não haverá mais choro. Você aprendeu nas lições anteriores que Cristo morreu para restaurar a nossa comunhão com Deus. Nós aceitamos Jesus e por isso ganhamos a vida eterna. Mas Cristo nos fez uma promessa. Ele virá nos buscar e nos levará para a cidade santa que está preparando nos céus para todo aquele que nele crê. Para morar no céu, nós precisamos crer em Jesus. O versículo em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Deus, todo aquele que crê em Jesus, tenha a vida eterna. Se você já aceitou a Jesus, se você crê que Ele é o Salvador de sua vida, você tem a vida eterna. Abraão, que viveu antes da vinda de Jesus ao mundo, já aguardava essas coisas pela fé. Ele esperava uma cidade especial, cujo construtor é Deus. Uma cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Por mais que imaginemos, é impossível que tenhamos uma visão exata de como será a eternidade. Certamente será um lugar lindo, com uma arquitetura mais bela do que o ouro e as pedras preciosas. De uma coisa, porém, podemos ter certeza: no céu não haverá morte, nem tristeza, nem doenças. As coisas más do primeiro céu e da primeira terra são passadas. Deus fará novas todas as coisas. Jesus venceu o pecado na cruz. Então, na cidade santa, não haverá nenhuma das terríveis consequências do pecado. A morte não terá mais poder sobre nós, visto que Cristo já garantiu a nossa vitória, quando morreu em nosso lugar e removeu o poder de acusação que o pecado tinha contra nós. No céu não haverá pecado, então não haverá morte. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Se você comete pecado, o salário que você recebe é a morte. Mas como no céu não tem pecado, todos aqueles são santos, como Jesus é, então não haverá morte. Alguma coisa a acrescentar, Chevelinho, aqui? No céu não sentiremos mais as necessidades básicas para a nossa sobrevivência, nem fome e nem sede. Também não precisaremos de remédios, pois lá não haverá mais dor ou doença alguma que nos cause indisposição. Se você não fica doente, você não precisa de remédio, né? Nem mesmo o sol, com seu calor intenso, nos causará dano algum, mas estaremos eternamente à sombra do Deus Todo-Poderoso. Para nós que somos cearenses, que o sol é de rachar a cuca, né? Como diz a expressão, graças a Deus o sol não vai ser quente lá, a gente não vai sentir calor, porque quem ilumina a cidade é o próprio Deus. As Escrituras também relatam que na cidade santa não precisaremos de lâmpadas e velas, como a tia Débora acabou de dizer. A glória de Deus será suficiente para fazer com que tudo brilhe e resplandeça. Não haverá noite, mas o próprio Deus resplandecerá no infinito e reinaremos com Ele eternamente. E, finalmente, todo aquele que perseverar e obedecer fielmente aos mandamentos do Senhor herdará com Ele todas as coisas como vencedor em Cristo. Em um lugar tão lindo assim, viveremos felizes, não teremos mais preocupações, pois o Cordeiro, que está no meio do trono, será o nosso pastor, que nos guiará às fontes das águas da vida. Aqui a gente aprende que todas essas coisas terrenas, dor, fome, sede, que nós sentimos como humanos, lá no céu nós não teremos,
Porque, como vai dizer o segundo ponto, o nosso corpo não será esse que nós temos aqui na Terra. O nosso corpo, ele vai ser transformado, né? Quando Jesus vier buscar a sua igreja terá o corpo transformado, nós seremos semelhantes a Jesus. Então lá no céu a gente não vai sentir dor, né? A gente não vai ter doença, fome, sede, não vai existir, boleto para pagar não vai ter, né? Glória a Deus, né? Dívida, não vai ter dívida no céu, né? Então vai ser tudo diferente, tá? E vai ser muito bom estar no céu. E o que é que eu preciso fazer para ir para o céu, tia Débora? Perseverar, ter fé. A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé ela é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que em si não veem. A gente espera, a gente tem a esperança que Jesus vai voltar. E a gente precisa perseverar nisso até o fim. Nós precisamos ficar firmes, crendo que Jesus vai voltar e nós vamos morar no céu com Ele. E é importante, né, que aqui na lição já nos mostra, assim como diz na Bíblia, tantas vantagens, né, que a gente vai ter no céu que aqui a gente não tem. Eu não gosto de sentir dor, e lá no céu a gente nem vai sentir dor, não vai precisar a gente tomar remédio, como a tia Débora já falou, só vai ter coisas boas para nós. Deus só reservou coisas maravilhosas para a gente, então a gente tem que fazer o quê? Perseverar na palavra de Deus para ir morar com Ele. É importante a gente perseverar, né? Porque senão a gente não vai. A gente vai ficar... Eu não quero ficar aqui nessa terra. E sei que você também não quer, então vamos continuar buscando a Deus, né? E perseverar em oração, falando com o Papai do Céu, que Ele vai dizer o caminho certo para a gente prosseguir até chegar lá. Isso aí. Quando Jesus voltar, ninguém vai ficar feliz. A gente vai subir feliz, viu? O segundo ponto fala sobre algo que a tia Débora já deu uma deixa, uma dica aí para vocês, que nós seremos transformados, tá? Desde o início do cristianismo no mundo, muitos crentes morreram enquanto aguardavam a volta de Cristo para buscar a igreja. Todavia, os fiéis que estiverem vivos quando Jesus voltar, não experimentarão a morte, mas serão transformados num instante. Quem estiver vivo na volta de Jesus não vai morrer. Quem estiver vivo terá o corpo transformado, tá? Agora, o nosso corpo carrega em si a consequência do pecado de Adão e está sujeito a adoecer e morrer. Entretanto, quando Cristo voltar, no abrir e fechar de olhos, os crentes que estiverem mortos serão ressuscitados como seres imortais e, juntamente com os que estiverem vivos, serão transformados. A transformação do nosso corpo em um corpo que não pode mais morrer só será possível porque Jesus condenou a morte na cruz. Por enquanto, todo o universo aguarda o momento em que Deus revelará o que os seus filhos realmente são. Romanos 8,19. Tia Verinha, procura aí para mim Romanos 8,19. Aqui a gente vê que quem morrer em Cristo será ressuscitado no dia da vinda de Jesus e terá o corpo transformado. Quem estiver vivo não vai morrer, terá o corpo transformado também, certo? E por que isso acontecerá? Por que o nosso corpo precisa ser transformado? A Bíblia fala que pelo pecado de Adão, a morte entrou no mundo. Como a tia Débora já falou, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, naquela cruz, quando ele se sacrificou por nós, ele venceu a morte. E quando nós tivermos o nosso corpo transformado, nosso corpo não poderá mais morrer. Por isso nós teremos a vida eterna no céu. Tia Velhinho, que tem Romanos 8,19. Diz assim: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, que será no dia da vinda do Senhor. Continuando, Deus não nos fez para que morrêssemos, pelo contrário, Ele nos fez para vivermos eternamente ao seu lado.
Mas, em decorrência do pecado, a raça humana contaminou-se e passou a morrer. Repito, o salário do pecado é a morte. Para vocês gravarem na cabecinha de vocês. Como filhos de Deus, devemos ansiar pela volta de Cristo. Todavia, enquanto isso não acontece, gememos dentro de nós mesmos à espera de que Deus manifeste o seu poder e nos liberte completamente deste corpo mortal, a fim de vivermos eternamente com o Senhor. Aqui nós aprendemos que Deus criou o homem, Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para a vida eterna. E o que fez o homem morrer? O pecado, tá? Por isso nós temos esse corpo mortal. Mas um dia nós cremos que nosso corpo será transformado para poder viver a vida eterna com o Senhor, tá? Alguma coisa, Xavier? Terceiro ponto diz assim: estaremos para sempre com Jesus. Enquanto esperamos a volta de Jesus, estamos sujeitos à morte, ao sofrimento e também às perseguições. Mas todas essas coisas chegarão ao fim quando finalmente estivermos com Cristo na eterna glória. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos sujeitos a essas coisas por causa do nosso corpo, né? Do nosso corpo mortal. Nós estamos sujeitos a doenças, a dores, sofrimentos e perseguições. Mas bem-aventurado, feliz é aquele que sofre perseguições pelo Evangelho de Jesus. A Bíblia diz isso, que nós somos felizes se porventura nós sofremos perseguições, nós formos perseguidos por amor ao Evangelho de Jesus. Porque a nossa recompensa, ela virá do alto. Ele prometeu que voltará para nos buscar. Quem prometeu? Jesus. Mas enquanto este maravilhoso evento não acontece, devemos perseverar na fé, servindo e adorando ao nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. O momento especial da volta de Cristo a este mundo para nos buscar chama-se arrebatamento. Nós seremos arrebatados ou levados rapidamente aos céus. Ao som da trombeta de Deus, Jesus virá para nos buscar. Não pense que no arrebatamento nós teremos tempo para se reconciliar com alguém, pedir perdão, né? Não pense que no dia do arrebatamento, no momento do arrebatamento, você vai ter tempo para pedir perdão a Deus, para se reconciliar. Não haverá tempo. Ser arrebatado é ser tomado com força, de um modo tão rápido que num piscar de olhos as pessoas serão arrebatadas. E só vai subir quem estiver preparado. Na lição passada a gente estudou isso, né, Chaveirinha? Que nós somos atletas que temos que estar se preparando todos os dias para no dia do arrebatamento a gente tem que estar preparado. Ai, Senhor, peraí, um minutinho aí só para eu pedir perdão, para eu me preparar aqui, para eu poder subir contigo, que do jeito que eu tô não posso subir. Jesus não vai esperar você, tá? E você também não vai poder subir agarrado no pezinho da sua mãe, do seu pai, né? Nem a tia Débora vai poder subir agarrado no pé da velhinha ou da minha mãe, não vai ter isso. E nem vai ter como a gente pedir um tempinho ao Senhor. Não, Jesus, volta amanhã, que amanhã eu vou estar preparado. Não vai ter essa oportunidade. Porque o arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olhos. E nós precisamos estar prontos. Quando a trombeta tocar, nós precisamos estar atentos. Ouvir a trombeta tocar e subir com o Senhor, né? Porque a gente não quer ficar. A Xaveirinha já falou que não quer ficar. Né? Para quem ficar, vai ser o quê? Vai ser só tristeza, vai ser só tribulação. Pode ser até que tenha algum tempo de paz, mas é tudo em vão, é tudo mentira. Vai chegar o dia do julgamento do Senhor. Então não espere o arrebatamento acontecer para você se arrepender, para você pedir perdão a alguém,
para você consertar a sua vida com o Senhor, para você começar um relacionamento com Deus. Comece hoje. O arrependimento tem que ser hoje, né? Você precisa se arrepender hoje. Eu preciso me arrepender hoje de tudo aquilo que eu cometi que desagradou ao Senhor. E a gente precisa fazer isso hoje. E a partir de hoje, tomar uma posição que a gente não pode voltar a cometer o que a gente já fez de errado. A gente precisa se preparar todo dia, buscar a santidade todo dia, ser separado desse mundo todo dia, para no momento do arrebatamento a gente subir com o Senhor. O mestre afirmou que estaria preparando um lugar especial para nós, a fim de que estejamos para sempre com Ele. Devemos estar alegres em saber que o próprio Cristo está reservando um lugar para nós. A Bíblia nos dá pistas que revelam o quanto a eternidade será maravilhosa. Mas toda a beleza e riqueza não são o melhor que existe lá. Quando chegarmos no paraíso, o melhor de tudo será desfrutarmos da presença de Deus. Nós seremos semelhantes a Jesus e por isso poderemos ver como Ele é pessoalmente. Se falar com Deus através da oração já é bom, né? Quantas vezes você vai triste, né? Orar, falar com Deus, e quando você ora, fala com Ele, quando se levanta tá totalmente diferente. Não é a mesma pessoa. Então, se já é bom, assim, se já lhe dá uma alegria falar com Deus através da oração, imagine falar frente a frente com Ele, como eu e a tia Verinha estamos aqui bem pertinho. Vai ser maravilhoso. E imagina todo dia você poder desfrutar da presença de Deus, olhar, ver Ele face a face. Vai ser muito maravilhoso, gente. Por esta razão, é de suma importância que guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Ele não está demorando em cumpri-las. Antes, espera pacientemente que todos possam arrepender-se de seus pecados e alcançar o conhecimento da verdade que liberta para que sejam salvos. Então, Deus ele não demora nas suas promessas, Ele sempre chega na hora certa. E o que é que Ele está aguardando, tia Débora, para voltar? É que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e consertar nossa vida com Ele. Ter uma vida realmente verdadeira, né, na presença de Deus. Porque no arrebatamento, como a tia Débora já falou, não vai ter tempo, gente. Uma vez, numa aula com os pré-adolescentes, eu perguntei a eles, se você soubesse que Jesus ia voltar daqui a 1 minuto, o que é que você ia fazer? Aí ele disse que ia pedir perdão pelos pecados dele, né? Mas aí nós não estamos avisados, tá? A volta de Jesus será como um ladrão. Quando um ladrão vem roubar uma casa, ele não avisa. Se ele avisasse, as pessoas da casa se preparariam, né, para a chegada dele, talvez chamasse a polícia para ficar esperando, mas ele vem sem avisar. Jesus também vem sem avisar, porque só quem sabe o dia é o próprio Deus. Então não perca tempo. É por isso que ele deixou os sinais, né? Para que quando a gente vê os sinais da vinda de Jesus, a gente ficar o quê? Em alerta. E os sinais é o que está acontecendo hoje no mundo, né? Tudo que está acontecendo, como a tia Débora já falou no início dessa lição, que é essas guerras, né, essas doenças, tudo isso é os sinais da vinda de Cristo. Então a gente tem que ficar em alerta a todo momento. Nós estamos de quarentena, né, por causa de um vírus. As aulas foram até suspensas para vocês estão de férias. Muita gente está de férias também do trabalho, né? Quantas pessoas tinham planos já para esse mês de março, abril, e tudo foi interrompido por causa de um vírus, né? Então são sinais que a gente precisa ficar alerta, tá bom? Fique alerta, a vinda de Jesus está muito próxima e nós precisamos nos preparar hoje para a vinda de Jesus. E nós precisamos também falar de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor, para que todos conheçam que Deus, Ele é o nosso Criador e que Jesus vai voltar para buscar uma igreja santa e preparada para morar no céu com Ele. E aí nós seremos transformados
e moraremos eternamente no céu, né? Um lugar lindo, lindo. E saibam que se aqui nessa terra Deus ele já dá do bom e do melhor para nós que somos seus filhos, imagine uma cidade que ele está construindo para os filhos dele. Verdade. Linda, maravilhosa. Só se preparando para subir e conhecer a cidade lá, viu? Agora vamos para as portas, né? Você escolheu a 1 ou a 2? Vamos ver o que é que tem de trás das portas, né? Olha só o que é que tem atrás das portas, gente. A porta 1, ela leva para a perdição eterna. E a porta 2, ela levava para a vida eterna. Qual dessas você escolheu? Tomara que não tenha escolhido a errada, né? Tomara que não tenha escolhido a 1, que vai para a perdição eterna. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você escolheu a 1, é porque você não sabia o que tinha atrás da porta, né? Vou dar esse desconto para vocês. Para quem escolheu a 2, escolheu a vida eterna, amém. Mas se você escolheu a primeira, você não sabia o que tinha atrás da porta. Quantos amigos seus não sabem o que tem atrás dessas portas e estão escolhendo hoje a porta errada? Você já conhece os 2 caminhos. Não existe outros caminhos não, só são 2. Aqueles que perseverarem firmes até o fim terão a vida eterna, vão para o céu. E aqueles que viverem uma vida de pecado, uma vida toda errada, elas vão para a perdição eterna. É nosso dever avisar essas pessoas, abrir os olhos dessas pessoas, mostrando que só existem 2 portas. E hoje elas podem escolher a vida eterna. Amém? Mais alguma coisa? Não. Vamos orar? Vamos orar. Amém. Tia Dani, quer orar hoje? Vamos orar. Amém. Maravilhoso Deus, estamos aqui falando contigo, Senhor, te agradecendo por mais uma aula concluída, Obrigada, Jesus. Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento que eu e a tia Débora, meu Senhor, estamos aqui falando contigo e transmitindo a tua palavra, Deus, para esses adolescentes. Cuida, Deus amado, de cada um, da família de cada um também. Cuide, Jesus. Que eles venham, meu Senhor Jesus, ouvir a tua palavra através desse vídeo, que possa tocar no coração de cada um, Senhor, e eles colocarem em prática, Jesus. Cuida, meu Senhor, das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima aula, revista nova, tá certo? Vai ter questionário dessa aula também. E um desafio para vocês. Imaginem como é lá no céu. Façam um desenho e mandem a foto lá no grupo pra gente ver como é que vocês imaginam que vai ser o céu. Nós vamos ficar muito felizes em saber como é que vocês imaginam aí, mais ou menos, tá bom? Caprichem nos desenhos. Tchau. Paz do Senhor.